Olá pessoal, que Deus possa abençoar a sua vida de forma sobrenatural. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre filhos. Eu senti no meu coração, Deus tem falado muito no meu coração sobre isso. E eu resolvi compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem falado comigo nesses dias em relação a filhos, tá bom? Então vamos ler lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Bom, esse versículo talvez você já tenha ouvido e lido várias e várias vezes, porque quando se fala em relação à criança é o principal versículo lido. Mas eu quero que você note, porque eu vim anotar há pouco tempo, porque esse versículo tinha ele de cor, decorado, mas há pouco tempo que eu vim ver uma diferença no que diz respeito a uma letrinha, que é a letra N. Nessa parte do versículo que fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Aqui não está dizendo ensina a criança o caminho que deve andar, mas ensina a criança no caminho que deve andar. É porque há realmente uma diferença. Quando você vai pôr na prática, há uma diferença. Olha, imagine você ensinar o teu filho um caminho. Olha, você vai seguir por esse caminho e lá no final você vai chegar nesse lugar onde você quer. Então você imagina você mostrando o caminho para o seu filho, falando, você vai andar por aqui, 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 certo? Outra coisa é você andar no caminho junto com ele. Há uma diferença muito grande. E não adianta nós tentarmos apontar o caminho para os nossos filhos, mas não ir no caminho com eles. Não adianta você ensinar a palavra, você mandar o teu filho para a escolinha, não adianta você colocar o teu filho numa escola cristã e você não ser cristão, você não ser apaixonado por esse Jesus que te salvou, que você quer que teu filho sirva, que você quer que teu filho ame, mas que você mesmo não ama, que você mesmo não tem interesse, que você não tem, na sua vida ele não tem tanta importância e o teu filho vê isso. Então não adianta apontar o caminho, apontar o que a palavra diz, é necessário você viver a palavra e você procurar conhecer esse Jesus e amar ele, para que esse amor venha refletir no teu filho, e o teu filho venha aprender a amar esse Jesus. Para que não venha ser apresentado a ele um Deus de castigo, um Deus mau, um Deus que está longe, porque o nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus que vive dentro da gente, através do Espírito Santo, certo? Outra coisa, outro versículo que eu queria compartilhar com vocês, que Deus colocou no meu coração, está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Olha só. Olha esse versículo, que interessante, porque aqui não está falando que o marido salva a mulher, a salvação ela é individual. A salvação ela é individual, correto? Porém, quando há uma pessoa crente em Deus, uma pessoa que realmente segue a palavra, uma pessoa que procura cada vez mais crescer em Cristo, conhecer Ele, estar cheio do Espírito Santo, porque faz total diferença uma pessoa evangélica e uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tem uma diferença completamente. Uma coisa é religião, outra coisa é você estar cheio do Espírito Santo de Deus dentro de você. É outra coisa bem diferente. Bem, nesse caso, a pessoa que ela tem ali o Espírito Santo dentro dela, que ela segue a Cristo, que ela é cristã de verdade, as atitudes dela de cristã, as atitudes, toda a vida dela ali prega Cristo, ela vai ser uma influência na vida do outro cônjuge que não conhece a Cristo, sendo ou o marido ou a esposa, certo? E os filhos, de outra sorte, seriam impuros, mas agora são santos. Por quê? Porque se tem um que tem um entendimento da palavra de Deus, abre espaço para Deus agir naquela família, abre espaço para Deus agir naquela criança. Então, de repente, você fala assim para mim, Ludmila, você está falando
Aí, e talvez você até vê outras pessoas pregando, porque eu vi outras pessoas pregando sobre criação de filhos, pastores, pastoras, líderes. Eu falar, para eles é muito fácil falar, porque né, tem o pai e a mãe deve ser convertido, criando os filhos na mesma linha, no mesmo entendimento, porque o meu esposo não é convertido ainda. Então, para eles é fácil dizer, mas Deus vem reforçado isso no meu coração a cada dia, que eu tendo Cristo, eu vou ser uma influência positiva para o meu filho, para que ele agora venha seguir os caminhos de Jesus. E se você também não tem um cônjuge que é convertido, de repente você é mãe solteira, pai solteiro, né? Tem pais que criam os filhos sozinhos e de repente a mãe dessa criança é uma péssima influência, de repente o pai dessas crianças é uma péssima influência, está nos vícios, às vezes está no crime, não liga para as coisas de Deus e não tem o mínimo temor, né? Tá na mentira, no adultério, enfim. Deixa eu te dizer uma coisa, você, com o Espírito Santo dentro de você, Deus vai te mostrar o que você deve fazer acerca do seu filho, dia após dia, mas você precisa estar assim com o Espírito Santo dele. Você precisa ter um relacionamento íntimo com o Senhor, de oração, de busca, não só a leitura da palavra, mas o estudo da palavra, para que você tenha condições de ensinar para o teu filho a palavra e para que a sua influência seja mais forte do que a do mundo, ok? A sua influência vai trazer o teu filho e os teus filhos e o teu esposo, a tua esposa e os teus filhos para Cristo, ok? Segue as instruções dele. Bom, tem um último versículo que eu quero compartilhar com vocês também, que para reforçar esse que eu já li de Coríntios, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Em uma Bíblia de estudo, você vai encontrar esses comentários sobre Timóteo. Timóteo, a mãe dele era judia e o pai dele era gentil. A palavra não menciona o pai e nem o avô, mas menciona a Lóide, que era a avó dele, a Eunice, que era a mãe. Então veja a importância de você, avó, porque a avó e a mãe se converteram e elas criaram Timóteo dentro com a instrução da palavra de Deus, dentro do caminho do Senhor. E isso fez com que ele se tornasse um grande homem de Deus, um grande responsável por espalhar a palavra de Deus, um grande ajudante de Paulo. E olha só, nem o pai, nem o avô, ele não tinha uma influência masculina ali de conversão. Apenas a mãe e a avó. E você que é avó, que cria seus netos, ou você que é tio, você tem grande influência na vida dos seus sobrinhos, na vida dos seus netos. Viu? Ah, seus filhos já estão grandes? Também tem jeito sim, tá? Pede, vai lá, sabe? Eu ouvi um testemunho muito legal, porque assim, às vezes, os filhos já estão crescidos e a pessoa se converte, os filhos já estão crescidos. Mas busca do Espírito Santo, sabe? De repente, aquele momento lá na infância em que você magoou seu filho e que o Espírito Santo coloca no seu coração, para você pedir perdão para o teu filho, vai lá e pede. Olha, lembra dessa situação? Eu sei que você era pequeno, eu queria o seu bem, mas eu queria te pedir perdão. Eu senti o Espírito Santo de Deus, Jesus tocou no meu coração para eu vir pedir perdão para você. Sabe, essas coisinhas que o Espírito Santo vai colocando no seu coração para fazer em relação aos teus filhos já adultos, vai fazer eles se achegarem a Jesus e entregarem a vida para Ele. Tá? Então não desista se os seus filhos estão adultos e não desista principalmente dos seus netos, porque você não é mãe, você é avó ou tio, mas você tem uma grande influência. Aproveita as oportunidades, aproveita os momentos, ok? Eu tenho umas dicas para você aproveitar mais os seus filhos, digamos assim. Bom, a primeira dica, cuide do seu casamento. Cuida do seu relacionamento com o seu esposo, tá? Tenta não brigar na frente das crianças. Isso é muito ruim. É muito bom quando os filhos veem que os pais estão se dando bem. Isso é muito importante. Então, quando você cuida do seu casamento, você também está cuidando dos seus filhos.
Gere memórias boas, leia histórias bíblicas para eles todos os dias, na hora de dormir. Ele pode estar com 10 anos, que eu tenho certeza que ele vai querer. O meu tem 10 anos, ele gosta até hoje de ouvir histórias, tá? E o teu filho adolescente também, você pode estar conversando com ele, ter um momento de conversa, um momento de oração ali, uma vez no dia com ele também, não tem problema. Invista em passeios, em lazer em família, sabe? Ah, mas eu não tenho dinheiro, olha. Pensa como um investimento no teu filho. É um tempo que você vai estar passando com ele e você está gerando memórias para a vida dele inteira. E tem passeios como o piquenique, por exemplo, você ir numa praça e na beira de um lago, que não vai te custar nada. Não vai te custar dinheiro nenhum, vai te custar um lanche que você vai lanchar lá. Né? Vai na sorveteria, crianças amam sorvete. Vai ser inesquecível para os seus filhos. Diálogo. Tenha diálogo, converse com seus filhos, aproveita ali para fazer pelo menos uma alimentação com seu filho na mesa, porque é uma hora da conversa ali, é uma hora que você pode puxar uma conversa. Pede o Espírito Santo para te inspirar, de repente você não tem papo nenhum para falar com teu filho, principalmente nas férias, né? Porque na hora do almoço o papo é como foi na escola? Ah, e a escola? E agora na pandemia nem tem escola, então fica sem assunto. Mas eu falo, Espírito Santo, me dá um assunto, porque daí uma coisa puxa a outra e ali é a oportunidade que você tem de plantar a semente. É isso que é ensinar para a criança no caminho. É no caminho, é em todos os momentos, é em todas as circunstâncias da vida você está ali plantando a semente, ensinando o caminho para a criança. Ok? Conheça os amigos dos seus filhos. Se precisar, proíba os amigos e aproxime ele de amigos dos quais tem os mesmos valores cristãos, dos quais você vê neles uma boa influência para os seus filhos, então aproxime essas crianças do seu filho, ok? Culto doméstico. Culto doméstico é um culto ali onde tem uma pregação, uma oração, ali de 10 minutos que seja, 2, 3 vezes na semana. Vai influenciar muito o teu filho. Tá bom? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração nesse dia. Até o próximo vídeo. Tchau!